Mames do meu coração. Coração de mãe não se engana. Tenho certeza que você sabe disso, né? Vamos conversar disso? Vem comigo. Olá, eu sou Bárbara. Sou mãe da Cecília e sou terapeuta ocupacional infantil. Quero conversar com vocês sobre esse coração de mãe que só tem verdade, que ninguém mente pra ele. Não adianta filho fingir que tá tudo bem, que a gente sabe que não está. Só que muitas vezes somos chamados de as loucas, exageradas e por aí vai. Eu quero falar sobre esse assunto hoje com você, tá? Lembra de dar o seu joinha, compartilhar, inscrever, ativar o sininho, salvar esse vídeo se você quiser assistir mais tarde, manda pra galera e comenta aqui pra mim qual foi aquela vez que você teve aquele sentimento assim, foi batata. Na verdade, praticamente todas as vezes, né? Mas qual foi aquele sentimento que te marcou muito e aí você teve a certeza que você tem que confiar no seu coração? E se você ainda não teve esse dia, assiste esse vídeo que você vai conseguir, você vai começar a ter muita certeza do que você sente. Então vamos embora. Deixa de propaganda para curtir meu canal e bora conversar. Antes da Cecília nascer, isso foi há 2 anos e 4 meses mais ou menos atrás, eu já sabia que coração de mãe não se enganava. Mas quando eu realmente tive essa certeza, foi depois que ela nasceu e aí eu fui tendo certezas no meu coração, eu fui construindo essa intuição e essa relação com a minha filha, e aí eu fui começando a ter confiança nos meus sentimentos em relação a ela. Isso foi um processo. Obviamente a gente já tem isso, né? Uma descarga hormonal que a gente tem, uma conexão, sei lá, para quem acredita em alma, espírito, Deus, universo, o que é que seja, eu acredito nisso tudo e tudo bem quem não acredita. Então a gente já tem uma conexão, né, muito forte. Mãe e filha tem uma conexão muito forte. O que a mãe fala para a criança é certeza absoluta para ela. Então a gente tem essa conexão. Então essa intuição ela já tem. Só que a gente tem que aprender a escutá-la, dar ouvido a essa intuição e saber que não é loucura da nossa cabeça. A gente não é louco. Às vezes a gente é muito louca mesmo, né? Só de ser mãe já é uma loucura. Mas é muito bom essa loucura. Embarcar nessa loucura é uma mistura de sensações e só quem é mãe para saber o que realmente é isso. Então eu sempre soube. Você sabe por que eu sempre soube que coração de mãe não se engana? Porque antes de ser mãe, eu já tinha 5 anos que eu trabalhava com criança. Então eu já tinha um pouco de experiência nessa coisa de tratar menino, né? De tratar menino dos outros. E aí eu percebia que gente, é assim, é 100%, tá? Não tem 99, não tem desvio padrão aqui não. 100% das famílias que eu atendi até a Cecília nascer, depois que a Cecília nasceu também, mas vamos colocar lá porque eu ainda não era mãe, né? Não sabia exatamente que sentimento era esse, que ligação que era essa. E 100% das famílias que chegavam até mim, quem identificou que tinha alguma coisa errada no desenvolvimento, alguma coisa diferente, quem que colocou ação para buscar ajuda foram as mães, tá? Gente, eu não sei se é porque os 100% que chegaram para mim tiveram essa intuição, né? Ou se é isso mesmo. Provavelmente não deve ser 100% porque tem filho, às vezes tem criança que não tem mãe, né? Tem a avó, vai ter quando é só o pai que cuida. Mas dos que chegaram para mim, 100% foram as mães que perceberam que tinha alguma coisa diferente com o filho delas. Elas não sabiam dizer o que, né? Normalmente a gente não sabe dizer o que tem, mas que tem algo que não encaixa e que eu preciso procurar alguém para me ajudar nesse processo. E eu não tô falando de transtorno alimentar não, porque eu comecei a tratar transtorno alimentar tem uns 2 anos só. Quase 2 anos. Tem pouco tempo que eu trato transtornos alimentares, tá? Pouco tempo assim, né? Acaba que 2 anos não é tão pouco tempo, mas em relação ao autismo, a atraso de desenvolvimento, a outros tipos de síndrome que já tem 7 anos, né? É uma diferença grande de um para o outro, tudo bem? E fora que meu treinamento de transtorno alimentar é em casa, né? Então, suar a camisa para a coisa dar certo e eu dar exemplo para vocês que funciona. Eu não quero ser aquela pessoa que falo e não faço o que eu falo.
tá? Eu quero fazer para mostrar para vocês que dá certo, para que vocês façam também e dê certo com vocês também, né? Não quero ficar aqui só soltando palavras soltas à toa que eu não sei do resultado. Aquela tipo, receita boa é aquela receita que você já testou e deu certo. Então a ideia das minhas receitas são essas, são receitas testadas. Então tudo que eu falo aqui é algo que eu já testei, que eu já fiz algumas boas vezes e me trouxe bons resultados. Então, esses meus pacientes, né? Então, essa lida minha de transtorno alimentar vem desse tempo pra cá. Mas desde quando eu formei, lá desde 2012, eu formei, no outro dia eu já estava trabalhando. Fora os estágios que eu já fazia, que eu nem tô contando com eles. E de lá pra cá, as mães sempre... eu percebi que tinha alguma questão. E aí eu falava com a minha mãe, né? Falava com a avó, falava com não sei quem. Todo mundo achava que era coisa da minha cabeça. Que eu que tava doida, que isso era coisa de criança. Criança é assim mesmo. E muito comum. Não falo nem que essa mãe, ela não falava só com os familiares. Que se fosse só com os familiares, que são leigos no assunto do desenvolvimento, e falar que isso é uma coisa de criança que vai passar e tudo, e isso eu tô falando de atraso de desenvolvimento, eu nem tô falando de transtornos alimentares que são mais atenuados ainda. Essas famílias falavam com os pediatras. Tem famílias que já foram neurologistas e falavam que a criança, tudo bem, mãe, isso é coisa da sua cabeça, não liga não. E às vezes consultas ali de 10, 20 minutos que não dava pra ver nada da criança e aí já dava uma negativa para essa família. Tem uma mãe que me conta um relato de que ela já tinha ido em vários médicos. O filho dela é autista, ela já tinha ido em vários médicos. Vários. O pai negava, todo mundo falava que era coisa da cabeça dela, que era não sei o que, tererê, tarará. E aí, lá para os 4 anos, mais ou menos, isso na verdade é mais comum, né? Na verdade, essa história dessa mãe, várias mães podem se identificar com ela, mães que eu atendo, inclusive. Quando chegou no médico, aí conseguiu ir no neuro, se eu não me engano, no neuro, que deu o diagnóstico, fechou o diagnóstico já com 4 anos, um diagnóstico de autismo. Essa mãe começou a chorar. Ela chorava. E aí o médico ficou, calma, mãe, né? Tem os terapeutas que vão te ajudar. O médico tentando consolar a mãe. E a mãe falou, não, eu tô chorando porque eu tô alegre. Gente, isso é meio sádico, né? Se você pensar assim. Mas ela tava chorando de algo que ela já vinha lutando contra todo mundo. Como se ela estivesse querendo colocar doença no filho dela. Como se ela estivesse querendo taxar o filho dela com alguma dificuldade. Só que no fundo ela sabia que o filho dela tinha alguma dificuldade, só que ela não conseguia nem dar o tratamento adequado para essa criança, porque ela era a mãe louca, ela era a mãe que estava inventando. Isso é doloroso demais, isso é sofrido demais para a mãe, para a criança, porque primeiro que essa criança teve um tratamento mais tardio, ela poderia ter um tratamento lá atrás, desde quando essa mãe identificou esses sinais de autismo. E esses sinais foram verbalizados para o pediatra, foram verbalizados para outros profissionais, para neurologistas, e ninguém identificou, entendeu? E não é um caso tão leve que poderia passar despercebido, que tem alguns casos que podem passar realmente despercebido. Não era. E aí, essa criança, né, ela ainda está em tratamento, já melhorou muito. E a gente não pode ficar pensando que, se tivesse começado lá atrás, seria muito melhor. Provavelmente sim, mas a gente também não sabe, né? Todo mundo tá dando o seu melhor e ele tá melhorando a cada dia mais. Tem algumas questões mais sérias, mas a gente tem que cuidar disso tudo. Agora, olha o sofrimento. E essa mãe, gente, ela é só um exemplo de milhares que isso acontece. De milhares. As mães são loucas, as mães estão vendo demais, esse menino é mimado, ele não tem nada não, é porque você fica fazendo as vontades dele, por isso que ele é assim. Mas lá no fundo, na hora que a mãe coloca a cabeça no travesseiro, ou quando alguns comportamentos, alguns sinais aparecem, emergem, essa mãe sabe que tem algo, tem aquela vozinha lá. E às vezes ela quer se iludir com o que as outras pessoas falam com ela, ela quer acreditar no que o pediatra falou, ela quer acreditar no que a avó falou, no que a amiga falou, no que a tia falou, mas lá no fundo ela não consegue acreditar. E aí o que eu quero falar para vocês, mães, que se tiver essa vozinha, esse fundinho lá falando para vocês que tem algo a ser investigado, que você tem que procurar ajuda, busque ajuda. Vai contra todos
mas vai. Pelo menos você vai ter buscado auxílio para sua criança. E quanto antes, melhor. Então vai em outro médico, vai escondido do pai, vai, entendeu? Vai. Porque se tem algo falando lá no seu coração que a sua criança precisa de um cuidado a mais, é porque ela precisa. E você precisa procurar ajuda para essa criança. Não fica se iludindo com o que você quer ouvir. Tem algumas mães, alguns pais que, vai no pediatra, falou que não, tá ótimo, relaxa, pronto, eu também não tava nem querendo ouvir, nem tava pronta para ouvir. Mas lá no fundo ela sabe que tem alguma coisa. Então se escute para você não arrepender lá na frente, se escute para sua criança não perder tempo. Então, em frente. Eu sei que é muito sofrido, nós não queremos que nosso filho tenha nenhum diagnóstico, a gente não quer que o filho a gente tenha dor de barriga. Eu falo isso muito, assim, porque eu sofri muito com cólicas na minha filha e foi muito sofrimento. Eu falei, gente, se eu tô sofrendo assim por uma cólica, imagina se vier outras questões, né? Quando vier outras questões. Então, enfrente esse medo, e vá e busque ajuda para sua criança. E aí na hora que a gente passa, né? Isso eu tô falando de crianças que têm um diagnóstico mais sério, né? Algumas outras questões mais sérias. E aí quando a gente tá falando de criança com transtornos alimentares, isso é mais abafado ainda, gente. Os pediatras falam que isso é coisa de criança, que isso vai passar. Gente, eu participo de muitos grupos, de Facebook, de WhatsApp, de Telegram, de vários. E aí sempre tem essa coisa, mas o pediatra... Aí a mãe fala assim, não, ele só come purê de batata, toma leite e, sei lá, come banana. Às vezes a comida da criança é isso. E aí o pediatra tem coragem de falar que isso é normal e vai passar. Que ele não precisa procurar nenhum tipo de ajuda, que eu vou te passar uma suplementação aqui. Isso é coisa de criança, não preocupa não. Isso não é coisa de criança. Tá? Crianças realmente elas escolhem mais os alimentos, elas estão conhecendo os alimentos, elas estão experimentando os alimentos. Isso é uma questão de sobrevivência. A gente conhecer o que a gente vai colocar na nossa boca antes. Mas não é de uma forma tão restrita assim. Não é natural que seja de uma forma tão restrita. A gente não precisa exigir, né? E querer um cardápio mega colorido que come todos os tipos de frutos, legumes, tererê, tarará. Não é bem assim. Mas tem um certo limite ali, né? Existe uma linha até onde é permitido e até onde não é. Então, na hora que a gente fala isso pro pediatra, o pediatra fala que é normal. Às vezes a gente vai no nutricionista, não, é assim, vai no fonoaudiólogo, não ajuda, vai não sei onde, não ajuda. Vai buscando ajuda até alguém te ajudar. Busca outras pessoas até alguém conseguir resolver seu problema. Não acredita que é porque você foi um terapeuta e ele não resolveu que nenhum outro vai resolver. Às vezes aquele profissional não estava preparado para lidar com o problema que a sua criança trouxe, com o problema que vocês trouxeram. Mas não quer dizer que aquela categoria profissional, né, que as habilidades daquela categoria profissional não vão resolver a sua questão, tá? Isso vai das limitações de cada ser humano. Eu tenho questões de pacientes meus que eu não consigo resolver. E pode ser que uma outra TO vai conseguir resolver muito melhor e muito mais rápido que eu, porque ela vai ter uma outra visão, ela vai ter uma outra história de vida. E aí ela vai captar aquela questão e vai resolver. Então não é porque que um profissional não resolveu que nenhum outro não vai resolver. Então busque ajuda até resolver. Não fique acomodada achando que porque você procurou um e não resolveu, que nenhum outro no mundo vai resolver, tá? Estude, faça treinamentos online, independente. E os transtornos alimentares, eles têm aumentado a cada dia mais. Primeiro que as alergias têm aumentado muito, né? As alergias de glúten, a proteína do leite de vaca, amendoim, nozes, os alimentos vêm muito contaminados com esses produtos. E aí acaba a criança sendo mais restrita à oferta de alimentos e pode desenvolver seletividade, dificuldades alimentares. O número de crianças autistas tem aumentado absurdamente e tem uma relação muito grande de autismo e seletividade alimentar, é muito comum. Os transtornos de processamento sensorial têm aparecido cada dia mais, que também tem uma ligação direta com a seletividade alimentar. Então, se sua criança tem alguma questão alimentar, algo que te incomoda, algo que não te deixa dormir direito, uma vozinha lá falando que você precisa resolver essa questão, ouça essa vozinha. Pode ser seu anjo da guarda, seu mentor espiritual, Deus, Jesus Cristo, Maria, ou o seu coração, alguém está falando com você que você precisa resolver esse problema.
Então encare e resolva. Busque, não interessa quantas vezes você for buscar. E aí na hora que você encontrar um profissional, que você tiver conexão com esse profissional, você vai e dê continuidade ao tratamento. Se você não tiver conexão com esse profissional, se a sua criança não tiver conexão com esse profissional, não adianta você ficar gastando seu dinheiro com isso. Se sua criança tem transtorno alimentar, se é autista, algumas dessas questões que a família precisa de muito treinamento e esse profissional não oferece esse conhecimento para a família, também busque outro, tá? Porque você precisa desse acompanhamento, você precisa desse treinamento, assim como a sua criança precisa dos ajustes dos estímulos necessários para tratar, tá? Muito obrigada, mames do meu coração, por me ouvir até aqui agora, tá? Ouço o coração de vocês, eu tento ouvir o meu sempre, não é sempre que eu consigo ouvir, mas eu tento. E tem um exemplo, assim, que eu adoro dar, já tava indo terminar o vídeo sem falar dele, e aí eu comecei a realmente acreditar nessa intuição de mãe, assim. Febre, gente, da Cecília. Eu olho pra ela, eu sei se ela tá com febre. Às vezes eu tô deitada na minha cama, ela tá lá no quarto dela. O choro, como ela chora de madrugada, eu sei que é um choro que ela tá com febre. Eu sei que ela acordou que é porque ela tá com febre. E no início, quando começa aquela fase de febre, né, 6, 7 meses, assim, que a gente reduz a amamentação, começa mais os alimentos, então tem umas infecçãozinhas, acontece algumas coisas, ou quando entra pra escola. E aí, às vezes, eu tava no consultório, eu chegava em casa, ela tava lá na minha sogra, eu tava lá em casa com meu marido, eu olhava pra ela, Cecília tá com febre. Ela, você tá louca? Lógico que não e tal. Pode pegar o termômetro. Gente, ou tava começando a febre, ou às vezes a febre já tava alta. E as pessoas que estavam ali com ela não tinham identificado isso. Eu só de chegar e olhar, eu vi que tinha alguma coisa. Hoje, assim, eu falo, eu acho que Cecília tá com febre. Ninguém já nem duvida mais. Já fala assim, meu marido já fala assim, então pode pegar o remédio que tá. Mas eu sempre gosto de aferir, né, de medir e ver quanto que tá a temperatura, até pra saber a dosagem da medicação. Mas nós somos assim, sabe? E aí, a partir desse momento, eu falei, cara, que louco isso, né? Muito louco. Eu olhar pra minha filha e eu saber que ela tá com febre. E aí eu comecei a ir pegando isso, tá? Fui pegando isso e falando, olha, comecei a ouvir a minha intuição, tá? Então, assim, dependendo do choro, a gente sabe que é fome, a gente sabe que é birra, a gente sabe que é isso, a gente sabe que é aquilo. Então a gente vai identificando o que é e vai aprendendo a se escutar. Eu acho que é por isso que os bebês não falam, pra gente criar, pra gente amadurecer essa intuição em nós e saber identificar as questões dos nossos bebês, tá? Muito obrigada, gente. Olha, toda segunda-feira eu tenho uma live às 22 horas lá no meu Instagram, @barbaramoura.tel. Espero você lá, tá? Um forte beijo, fica com Deus e até a próxima.